Beleza, pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, como a gente falou agora que a maior constância do jiu-jitsu são as pegadas, os controles, e é a partir daí que a gente deve basear os nossos estudos, não estou aqui propondo uma nova nomenclatura de guarda, estou propondo uma nova análise para vocês estruturar seu estudo, sua metodologia e como é estruturada a nossa, né? Então, em cima de pegadas. Então, a gente vai agora trabalhar um pouquinho em cima no que cada pegada faz, na função de cada pegada. Então a gente vai agora falar sobre os tipos de pegada, as nomenclaturas, o que cada pegada faz. Eu vou usar a De La Riva aqui, por favor, Jô, desse lado. Eu vou usar a De La Riva para a gente falar sobre as pegadas, porque ela fica mais fácil de explicar cada uma delas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, pegada de calça, né, ou pegada de perna. Se meu adversário está lutando comigo aqui, estou segurando ele, e ele não tem controle na perna, movimenta para um lado para o outro, ela se movimenta demais, né? Então ela está muito solta na movimentação. Então quando eu faço um controle de pé, ou eu particularmente prefiro controle de calça, é um controle de mobilidade. Agora quando ela vai se movimentar, eu estou sempre conectado com a perna dela, então mais fácil para eu acompanhar a mobilidade dela e mais difícil também para ela se movimentar. Então a pegada de calça normalmente vai ter essa finalidade. Além do que também a pegada de calça ela é interessante para eu raspar o meu adversário e manter ele no chão. Quando eu uso o controle de calça e derrubo o adversário, é mais difícil dele voltar em pé, porque eu controlo a subida dele a partir da pegada de calça. E também mais fácil para eu trazer para guardas de controle de perna, como one leg, guarda X, e fazer ataques de perna como americana, leg lock e assim por diante, tá bom? Pegada de gola. A pegada de gola tem a função principal de quebrar a postura do meu adversário. Então se eu estou lutando aqui, a Jo pega a minha perna ali e agora vai botar pressão para fazer, as duas mãos, pode ser aqui, as duas mãos, vai botar pressão para fazer um leg drag agora, puxar minha perna aqui, ela consegue, e ela vem forte para cima de mim, me amassando, jogando a pressão de quadril, certo? Também quando eu estou fazendo guarda-aranha e ela quer quebrar minha pegada da guarda-aranha, ela começa a posturar e usa o quadril para quebrar a pegada. E toda vez que ela postura, ela acaba ficando mais forte. Então a pegada de gola, principal função é quebrar essa força, a postura da Jo. Quebrando a postura, ela fica mais fraca, ela vai tentar me jogar de leg drag lá, já não tem mais tanto espaço nem força. Mais difícil para ela quebrar uma guarda-aranha, se eu tiver com pegada aqui também, por exemplo, usando o quadril. Então ela fica mais fraca quando eu quebro a postura. Também, quando ela tenta me amassar, vir para cima de mim, eu uso como um bloqueio de soco, empurrando ela, deixando ela mais fraca aqui. Além do que, quando eu trago a cabeça dela na mesma linha do quadril, fica mais fácil também para eu desequilibrar. Então também me ajuda a quebrar o equilíbrio do meu adversário. Então a pegada de gola tem a função de quebrar a postura, consequentemente quebrando, diminuindo a força do meu adversário e quebrando o equilíbrio dele. Mais fácil para eu desestabilizar e deixo o meu adversário mais fraco, certo? Pegada de manga. A pegada de manga tem a função de controlar a pegada do meu adversário, quando ela está pegando calça para eu estourar, para não deixar fazer pegada em mim. Também para eu controlar um membro dela, para eu evoluir para um eventual ataque de finalização. Controlo as pegadas, controlo o membro do meu adversário. E também para uma raspagem, né? Pode baixar aqui, Jô, por favor. Joelho no chão. Aí, né? Se eu vou raspar a Jo e deixo a manga dela livre, ela vai usar a mão de apoio no chão. Então, quando eu quero uma raspagem direta, principalmente para eu parar montado, como o balãozinho ou como uma tesourinha, eu controlo a manga do meu adversário para eu evoluir para uma montada. Então, a pegada de manga, ela tem essa finalidade, controle das pegadas do meu adversário, evitar de meu adversário colocar as mãos no chão para se defender e também trazer o braço dele, ou trazer o tronco dele para um ataque a partir dessa pegada, tá? Depois a gente vai trabalhar pegada de faixa. Pegada de faixa principalmente para eu controlar o quadril do meu adversário e controlar a distância, né? Normalmente vou utilizar na guarda gancho, trabalhando pegada de faixa aqui. Também se usa na guarda fechada, um controle de faixa aqui por cima para evoluir para algumas raspagens ou finalizações
mas principalmente para travar o adversário e às vezes também em situações de guarda on leg, né, ou de guarda X, ou de meia guarda, a gente também controla a faixa do adversário, mas é basicamente para controlar a região do quadril, né, manter o controle sobre o quadril do seu adversário. No caso da fechada, uma pegada que quebra a postura também. Tem pergunta, André? Pessoal, já vai para a pergunta aqui com o André. O Adam Andrade, tá aqui no YouTube, ele falou que ele sofre muito com a passagem de toreada quando ele tá fazendo guarda. O que ele pode fazer? Ele sofre muito a passagem toreada quando está fazendo guarda. Isso, tá. Controle de manga é importante, controle de gola também pode ajudar e controle de calça. Então depende muito de que guarda você está fazendo e como você está fazendo guarda. Se eu faço uma guarda, por favor, Jô. Se eu faço uma guarda laço, por exemplo, ó, já elimino a toreada do meu adversário, certo? Volta lá, Jô. Se eu faço guarda de la riva com controle de calça, também é difícil de ela fazer a toreada. Ela vai conseguir fazer a toreada mais facilmente quando eu trabalho com pegada de manga-manga, é onde está mais fácil para ela fazer a toreada, certo? Então daqui, para eu evitar a toreada, tem que estar sempre com uma perna bem estendida, controlando o braço dela de aranha, ou com uma perna controlando de laço, ou ainda com as duas pernas por cima do ombro dela. Aqui ela não consegue torear, não consegue afastar, ela precisa botar as minhas pernas abaixo da linha do quadril. Então se eu mantenho aqui em cima do ombro ou do cotovelo, né? Se eu mantenho minhas pernas aqui, ela não consegue fazer a toreada. Mas vai depender muito de que guarda você está partindo, Adam, para você conseguir neutralizar bem a toreada, tá? Fechou, galera? Então a gente viu até a pegada de faixa. Dando sequência agora, a gente vai falar sobre perna, tá? Então, quando eu estou fazendo guarda, né, essas guardas de distância, mesmo guarda-gancho, meia guarda tem, mas ela alterna um pouco mais, normalmente eu trabalho uma perna de controle, vamos virar para cá, Jô, por favor, uma perna de controle e uma perna de ataque. Então, quando eu boto uma de la riva na Jô, essa perna que está controlando a perna dela é a perna de controle. Ela vai ter que me manter sempre conectada e segurando o meu adversário aqui para não deixar ele escapar e movimentar sem mim aqui. Então a perna de controle vai sempre me conectar ao meu adversário. E a minha outra perna é a perna de ataque. Então é a perna que eu vou usar para gerar desequilíbrio, para evoluir com uma finalização. Eu vou ter que usar ela para chutar a perna do meu adversário, às vezes calçar, botar um ganchinho, às vezes bater pela frente, às vezes pisar no chão para eu sair o quadril, fazer um pêndulo para movimentar. É a perna que vai gerar energia, desequilíbrio ou força, tá? Quando eu faço a guarda-laço, fiz a guarda-laço aqui, ó, a perna da laço, obviamente, é a perna de controle, é ela que me conecta, que prende na Jô. Se a Jô tenta passar minha guarda aqui, ó, é a perna que vai estar acompanhando, que vai estar segurando ela. E a outra perna é a perna de ataque, novamente, que eu vou botar gancho, empurrar, vou pisar no quadril, vou fazer a saída, vou botar ganchinho lá para fazer raspagem, vou às vezes pisar para trabalhar de aranha empurrando ela junto. Então, sempre quando você faz guarda aberta assim, de la riva, aranha, X, one leg, laço, né? Você está usando uma perna de controle e uma perna de ataque. E esse entendimento é fundamental para você trabalhar a guarda, tá? E aí, por fim, a gente vai, eu não sei se é por fim, depois talvez tenha mais, a gente vai ver sobre lapela, tá? A lapela é meio que uma substituição de braço. Pode soltar a lapela, Jô, por favor. Então, eu estou aqui trabalhando de manga com a Jô, de aranha ou de laço, e eu perdi essa pegada da Jô, perdi a pegada da manga dela. Então o braço ele pode substituir, ó. A lapela pode substituir o braço. Posso pisar, trabalhar como se fosse aranha aqui na lapela, posso rotacionar minha perna dentro, trabalhar como se fosse um laço, dar laço, vim botando uma de la riva junto, né? Então a lapela vai ter mais ou menos essa finalidade. E também um pouco, né, como ela faz parte da gola, um pouco da gola também, né? Às vezes quando eu troco a base do meu adversário e eu transfiro a lapela, eu também quebro a postura. Jô, levanta lá, mais difícil para ela levantar e eu continuo também quebrando a postura. Então,
A lapela ela faz basicamente a função do braço, mas também ajuda um pouco na quebra de postura, porém muito menos do que uma pegada alta lá em cima de gola, tá? Tem pergunta, André? Pode mandar aí. Pô, legal a participação, galera. Mandem bastante perguntas. Essa é do Instagram, tá? Tá. Guarda-laço cada vez é menos vista em competição, apesar de ser uma guarda bem forte. Qual o motivo disso? O que você acha que é o motivo dessa... Cara, eu acho o contrário, tá? Quem falou? É o Jiu-Jitsu Vila Viçosa. É. Ao contrário, eu tenho visto ser bem utilizada hoje em dia, tá? Há um tempo atrás eu acho que estava sendo menos utilizado, mas hoje em dia eu vejo sendo muito mais aplicado, tá? Guarda-laço. E eu acho que ela é muito aplicada porque ela é uma guarda muito difícil de passar. Quem é bom de laço, né? Quem é bom de laço, especialista nisso, consegue travar demais a luta, bloquear demais a passagem. Tá? No meu entendimento, no que eu acompanho, eu vejo sendo bastante utilizada. Comenta aí, galera, o que vocês acham? Vocês acham que está sendo pouco usado ou não? Né? É legal que a galera participe aí, mas pelo que eu acompanho, eu vejo sendo bastante usado, né? E talvez tenha sido menos explorada hoje em dia e tenha sido mais utilizado os controles de perna pela crescente do no-gi, né? No no-gi você não faz guarda-laço e você usa mais guardas de controle de perna, então talvez, como os atletas têm treinado também muito mais para no-gi hoje em dia, talvez tenham buscado mais explorar essas guardas como one leg, X, 50-50, guarda de controle de perna em virtude do no-gi. Mas eu acho que ainda é bastante usado a laço sim. Até eu sempre recomendo que os meus alunos, entre as guardas que eles trabalhem, a laço seja uma delas, tá? A patroa aqui é especialista em guarda-laço. Aproveitando, passa uma raspagem de laço aí. O rapaz pediu. Uma raspagem de laço, vou mostrar a preferida da Jo, que ela sempre toma de mim aqui. Vamos lá. Pessoal, eu gosto... galera, só reforçando aqui, não repara na minha movimentação que eu tô com uma lesão bem grave. Eu rompi o adutor e tô com bastante limitação, tá, galera? Olha só pela explicação, não olha pela execução. Então eu gosto muito de trabalhar laço sentado, né? Eu venho e jogo aqui a pegada a laço por dentro do meu adversário e como a laço normalmente a galera vai buscar controle de perna, é comum que o adversário comece a se afastar da gente, comece a se distanciar. Então eu gosto de puxar bem a manga da Jo e aí eu uso as costas da minha mão controlando lá na perna e eu jogo meu gancho lá dentro do quadril, estendendo a minha perna, voltando para o chão. E daqui eu começo a sair o meu quadril ficando sentado reto no chão e trazendo ela para baixo. Normalmente é aqui que ela vem. E aí eu tenho que controlar só para ela não segurar essa minha perna. Ela vai querer vir pegar e eu tenho que evitar aqui. Aí eu gosto de vir por baixo, tracionando aqui o braço dela, esgrimando e raspando, né? Da onde eu já gosto de subir de chave reta ou para montada, controlando o braço a partir daqui. Beleza, galera? Não era o foco passar a posição, mas essa é uma posição que eu gosto e uso bastante, tá? Continuando a parte de pegadas ainda, mas falando sobre posicionamento, a gente vai falar sobre posicionamento do corpo, tá? Então, quando eu faço guarda com o meu adversário, ainda, toda vez que eu tô com as costas planas no chão, chapado aqui no chão, eu tô mais lento para me movimentar e também eu tô dando a opção do meu adversário dos dois lados. Eu não sei que lado a Jo vai trabalhar aqui. Então agora é mais fácil de ela me surpreender. Então é sempre mais recomendável trabalhar de lado no chão, não de costas. Então eu viro para o meu adversário e trabalho aqui mais lateralizado. Então a gente vai brigar para esse lado. Claro que ela vai tentar me surpreender para lá, né? Mas eu posso girar e acompanhar ela aqui. Ou quando ela tentar ir para lá, simplesmente eu fazer a fuga de quadril e manter aqui, né? Lateralizado, eu tenho mais mobilidade de fuga de quadril, tenho a levantada técnica mais livre, consigo avançar mais rápido para cima dela, eu fico com uma mobilidade muito melhor no chão, tá? Então, lateralizar é interessante. Também, eu fico lateralizado aqui, lutando com ela, travando quando eu tenho pegada, quando eu tenho controle. Toda vez que eu perco o meu controle, perdi as minhas pegadas, distancie um pouco o jogo, por favor. Aqui,
Agora eu fiquei muito vulnerável, as minhas pernas estão muito próximas para ela pegar e acelerar a passagem. Então normalmente eu já venho trabalhar de lado, com o meu tronco mais posicionado à frente, para eu ter alcance de pegada melhor que dela. Ela vai querer vir pegar minha calça, ó, como eu tenho pegada antes das pegadas dela. Se eu fico muito reto, ela pega minha calça antes de eu fazer pegada nela, tá? Então observe bem também o posicionamento do corpo na hora de fazer guarda. Certo, pessoal?